Aplicativos para acionamento remoto da PM e bombeiros já estão disponíveis para os paulistas. Cresce o número de microempresas individuais. Veja quais as vantagens deste sistema para os empreendedores. São Paulo recomenda reforço de medidas preventivas em grandes eventos para combater a Covid-19. Fique com a gente. O Notícias do Bem está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando o seu Notícias do Bem. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando a nossa Lídia Dickel com o Manhã IPP, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora no nosso Notícias do Bem, para o nosso tempo de informações, né, aqui na IPP-TV. Afinal de contas, aqui também você fica por dentro de todas as notícias que fazem parte do nosso dia a dia. A gente fala de tudo, a gente fala de economia, falamos de agronegócio, de saúde, de ciência e tecnologia, enfim, todas as informações que precisam fazer parte da nossa vida, né, Tainá? Pra junto, quinta-feira. Informado, exatamente. Fim de semana quase aí. Tá um pezinho lá, né? Quinta-feira é um pezinho lá. É um quase ainda não. Boa. Ó, e hoje foi um dia especial, né? Nossa, a quinta começou diferente especial, já com Café Prosa e Missão, que completou um ano de programação, né? Um programa muito bacana. E hoje foi muito gostoso, né? A participação do reverendo Arivaldo Dias Casemiro e o músico Vitor Quevedo. Olha, se você não assistiu o Café Prosa e Missões de hoje, ele tá aqui, tá bom? Você pode acessar aqui depois do Notícias já do dando Bem. spoiler, Depois. Você acessa aqui e assiste o Café Prosa e Missões de hoje, que foi realmente muito especial, o programa de aniversário. Exatamente. Mas aí, quem não assistiu ou quem assistiu e gostou da participação do Vitor Quevedo, continue, porque ele continua hoje aqui na IPP-TV e ele participa também aqui do Notícias do Bem, né? É verdade. E você também pode participar do Notícias do Bem. E claro, falando em participação, conto com a sua participação de sempre. Aqui, ó, Ricardo Reis já deixando aqui. Quem assiste Notícias do Bem, fica bem, com certeza fica bem informado, fica de bem com a vida, tudo fica bem, tudo fica melhor, né? Porque aqui a gente só dá notícia boa. Então, continue ligadinho aqui com a gente, participe, mandando sua mensagem, deixando seu comentário e, claro, compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que mais gente conheça esse canal, conheça esse programa diferenciado. Porque nem em qualquer lugar que você vai encontrar um jornal de notícias boas, não, gente. Nós estamos precisando de um jornal diferenciado, hein? Quem é que não gosta, quem é que não quer um jornal do bem, né? Então ajude essas pessoas, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e que o nosso canal cresça. Porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais relevante nós nos tornamos na plataforma. É isso mesmo, querido? É isso mesmo. Então a gente conta com a sua participação. Deixa aí o seu bom dia, seu boa tarde. Diga de onde você está falando. O que você está fazendo agora. Enfim, a gente quer interagir com você. E a gente quer que você interaja com a gente também. E claro que você compartilhe com aqueles que você ama o nosso canal. E não esqueça de se inscrever. Caso você esteja assistindo aqui o nosso Notícias do Bem, caso você esteja na IPP-TV agora, não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente conta com a sua participação. Simbora de notícia? Simbora. Vamos lá. Olha só, gente, São Paulo recomenda reforço de medidas preventivas em grandes eventos para combater a Covid-19. As medidas incluem a adoção obrigatória de ações de proteção sanitária e apresentação do comprovante de esquema vacinal completo. A nova recomendação é que em eventos, shows e atividades esportivas sigam medidas mais rígidas de controle sanitário. Não haverá restrições de funcionamento para estabelecimentos dos setores de comércio e serviços. Os eventos, em geral, precisam disponibilizar álcool em gel e exigir o uso de máscaras dos participantes. A medida ainda prevê que os organizadores exijam do público a apresentação de comprovante de esquema vacinal completo com as 2 doses da vacina ou uma do imunizante de dose única. Outra recomendação específica para as prefeituras de todo o estado indica a redução em 30% da capacidade de público em eventos esportivos, musicais e outras atividades que possam provocar aglomerações. Cada cidade possui autonomia para editar regras e restrições de acordo com a realidade local. Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação
das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras, do álcool gel. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa. Se possível, teste PCR. E recomendamos para as prefeituras que reduza a ocupação nas taxas de ocupação desses eventos. A sugestão do governo do estado para os municípios é que faça uma redução de 30% na capacidade de público nesses eventos, mas deixa em aberto que isso fica a critério do município, dependendo da situação epidemiológica do município, esse percentual pode ser alterado para mais, de acordo com as condições epidemiológicas. As recomendações foram amparadas em orientação científica do Centro de Contingência do Coronavírus e são necessárias para conter a evolução das taxas de contaminação, provocada principalmente pela variante Ômicron, que é considerada mais transmissível. O alerta para a população continua sendo o mesmo: manter as medidas de segurança sanitária, fazendo uso de máscaras, higienização das mãos e álcool gel, além de completar o esquema vacinal com as doses de reforço. Baseado, então, nessa situação e com esses dados que nós temos do perfil dos pacientes que estão internando, do perfil dos pacientes que são identificados como novos casos, o Comitê Científico reitera a necessidade, reforça a necessidade do uso de máscaras. E solicita, inclusive, ao governo que amplie o período de obrigatoriedade das máscaras. Governador, nós sugerimos, eu acho que o governador já pode até anunciar isso, que ele concordou com essa solicitação, com essa sugestão, de inicialmente prorrogar até 31 de março. É isso, governador? 31 de março, a obrigatoriedade do uso das máscaras em todos os ambientes, sejam ambientes internos ou ambientes externos. A recomendação para que a gente continue e aprimore todos os cuidados não farmacológicos de higienização das mãos, uso das máscaras, uso de álcool gel e, o mais importante de tudo, completar o sistema vacinal. Quem ainda não tomou a segunda dose, que deve procurar tomar a segunda dose. Quem não tomou a dose adicional, que faça a sua dose adicional. Quem ainda não iniciou a vacinação, que o faça o mais rápido possível. Durante a coletiva, o secretário de Saúde falou sobre as taxas de ocupação de leitos em São Paulo. O número ainda é bem menor do que no início da pandemia. O estado de São Paulo hoje já tem 39,01% na taxa de ocupação nas UTIs no estado. A Grande São Paulo existe um incremento maior de 46,35%. Lembrando que as internações, elas acabam acontecendo fundamentalmente nas unidades de enfermaria. Nós temos hoje mais pacientes internados nas enfermarias do que nas UTIs. E é importante lembrar e olhar esses números absolutos, que no auge da nossa primeira onda, nós estávamos com pacientes internados nas UTIs, eram aproximadamente 6.500 pacientes no pico da primeira onda, e na segunda, 13.150 pacientes. Portanto, nós estamos com 1% daquilo 10% daquilo que nós estamos tendo de ocupação nesse momento, mostrando a eficácia da vacinação, mas entendendo que alguns pacientes merecem ser acolhidos, mas em condição clínica muito menos grave, ficando muito menos tempo internados em relação àquilo que nós víamos antes da vacinação. E olha só, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações.
Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, período integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês! Reforçando então, procure uma de nossas 2 unidades, uma fica no Butantã, a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, o site está aqui na tela para você, www.centrorenovo.com.br. E olha só, a viola é um instrumento musical que está no Brasil desde a colonização, tendo descido das embarcações com os jesuítas em 1549. Exatamente. E durante, o Brasil colonial, a viola sempre teve importância por ser um dos instrumentos que acompanhava cantos sacros e profanos. Com o passar do tempo, outros instrumentos e estilos também foram ganhando destaque, mas a viola permaneceu no dia a dia dos brasileiros e também na música cristã. Hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco da história e da carreira do músico e compositor Vitor Quevedo. Ele tem vários projetos de louvor, hinos tradicionais e músicas autorais, tendo a viola caipira de raiz como seu estilo musical. Já são 12 anos de ministério. Muito bacana. Você também pode participar. Deixa aí o seu recado. Faça a sua pergunta por meio do chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. O Vitor, que já participou do nosso Café Prosa e Missões de hoje e que agora vai estar participando com a gente aqui também no nosso Notícias do Bem. E claro, além de conversar com a gente vai botar ele para tocar viola com toda certeza, né? Afinal de contas, a gente não pode perder a oportunidade. Então, você que está com a gente aqui, continue. Daqui a pouquinho tem o Vitor Quevedo participando ao vivo também. Ai, gente, que delícia. Estou ansiosa por esse momento, porque vai ser bacana. muito legal. Com certeza. E eu tô de olho aqui no nosso chat, eu tô vendo as mensagens que estão chegando, mas logo mais eu quero interagir com vocês, hein? Tô de olho, não desista, continue mandando aqui as mensagens, porque eu quero ler todas. A cada ano, o número de profissionais autônomos cresce no Brasil, por isso foi criado o Registro Oficial de Microempreendedor Individual, o conhecido MEI, para aqueles que possuem negócio próprio ou são simplesmente autônomos. Esse registro é quase sempre para empreendedores informais que prestavam serviços simples e que não recolhiam os tributos. Muitas pessoas ainda se questionam sobre quais são de fato as vantagens de se tornar um MEI ou de ser um MEI, né? Mas quem está com a gente para falar ao vivo sobre esse assunto agora, aqui no Notícias do Bem, é o contador Felipe Ribeiro. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem. Que bom tê-lo de volta aqui, né, no nosso programa para a gente conversar agora sobre esse assunto tão importante e que está interessando a cada vez mais pessoas, porque afinal de contas tem muita gente abrindo a tal da microempresa individual, né? Bom dia, Roberto. Bom dia, Tainá. O prazer é todo meu, né? Em estar aqui novamente. E como você falou, né? O governo criou essa modalidade do MEI, né? Para tirar o pessoal da idade. Até para o pessoal ter um resguardo, né? A abertura do MEI, aquele pessoal, o pessoal que é autônomo, é muito interessante. Existem muitos pontos positivos. E eu vejo mais pontos positivos do que negativos e que pode ajudar bastante o empreendedor individual, né? Aquele autônomo, para prestar serviço para uma empresa, para prestar serviço para as igrejas, né? O que eu falo muito dos meus clientes aqui no escritório, minhas igrejas que trabalham comigo, para contratar quem tem o MEI. Por quê? Porque ele pode dar nota para a igreja precisa da nota fiscal do serviço dele. Então, se tira a idade, a igreja e outras empresas podem estar contratando esse fiscal e se beneficiando deles, né? Ter um leque de trabalho muito maior, né? Quando você sai da informalidade. É assim,
muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, assim, né? De certa forma, no presente momento que nós estamos vivendo, o número cresceu muito, né? E é vantajoso? Essa, assim, é uma realidade e é o que nós estamos vivendo, né? Quais os pontos positivos, né? Quando você tem um controle do seu trabalho, quando você consegue administrar bem o seu tempo e os seus compromissos ali, sendo o seu próprio chefe, Felipe? Então, a vantagem de abrir o MEI para você sair da formalidade, que acho que é o bacana, você é PJ para emitir nota fiscal. Então você pode dar nota fiscal para a empresa, para a igreja, para o estabelecimento que você for trabalhar, né? Muitas empresas necessitam da nota fiscal da prestação de serviço. Você possui vários direitos. Tem o auxílio doença, você tem para o auxílio maternidade, a licença maternidade, né? Vai ter direito a esse benefício, vai ter direito a benefício de aposentadoria por idade, vai ter benefício de aposentadoria por Por tempo de contribuição, quando a pessoa né? fica... Não, tempo de contribuição não, é por idade e por invalidez. Tem o direito da aposentadoria por invalidez. Então, série de benefícios que o MEI traz. Obviamente, o MEI ele tem um limite. Você vai aposentar com um salário mínimo. Você não vai aposentar com mais. Mas você vai ter uma aposentadoria, você vai ter um resguardo. Se você estiver doente e você não puder trabalhar, você vai no INSS, vai receber pelo menos um salário mínimo para ficar em casa. Se você ficar inválido, vai receber um salário mínimo. Se você falecer, a sua esposa, os filhos menores de 18 vão receber a pensão, vão receber o benefício. Então, é vantajoso. E você sai da formalidade. E o custo, ele é baixo. O custo hoje para você manter um MEI com um novo salário mínimo vai ter em torno de R$60, hoje 50 a R$60. É 5% do salário mínimo. Então, que você tem de custo com o MEI. É R$60 por mês que você tem todos esses benefícios, né? Então, é excelente. E você sai da informalidade, né? A única desvantagens do MEI tem um limite de emissão de nota por ano. Um limite de emissão de serviço, né? Por ano. Você pode emitir por ano, hoje, R$81 por ano, que dá uma média de R$6.750 por mês, se eu não me engano. Então, é isso que você pode emitir a média mensal. Não precisa ser todo mês 6.750, mas a média é essa que você pode emitir de nota fiscal do seu serviço do trabalho do MEI. Então, esse é um problema, não é um problema, mas é um limitador do MEI. Se você passar dos R$81 mil, você vai ter que desenquadrar do MEI e vai para outro tipo de empresa, uma ME, né? Que é o próximo passo. Mas, assim, de qualquer forma, se você estiver ganhando mais, obviamente você vai estar melhor a sua qualidade de vida. E para você passar para uma outra empresa um pouco maior, não vai ser problema, porque o serviço está rodando, né? Tá conseguindo trabalhar. As coisas estão indo bem. Isso, e seria excelente você sair do MEI e ir para uma empresa maior, porque as coisas estão fluindo de uma forma positiva. Agora, Felipe, então, deixa eu te perguntar. O MEI é o primeiro passo para sair. Tem limitações de funções para o MEI ou não? Quem pode ser MEI efetivamente? Qualquer prestador de serviço pode ser MEI? Qualquer comércio pequeno pode ser MEI? Existe uma tabela que você entra do MEI com todos os quinais que podem abrir. São bastantes. Mas quem não pode abrir MEI, eu já te falo aqui de pensionista, servidor público, menor de 18 anos, estrangeiro sem visto no país. E todas aquelas profissões que são regulamentadas por órgãos, advogado, arquiteto, contador, dentista, economista, enfermeiro, uma série de profissões que são regulamentadas por órgãos, essas não podem abrir no MEI, não tem opção. Eu não tenho opção de abrir MEI para o meu escritório. Eu tenho uma IREB, eu tenho que ser uma limitada, eu tenho que ser uma empresa, uma ME. Eu não posso ser um MEI. Mas existe um leque muito grande de prestação de serviços, que são construção civil, de limpeza, de manutenção, aqueles que usam muito a informalidade. Existe um leque muito grande, né? São diversas profissões que a gente pode enquadrar no meio. E não são todas, né? Mas existe um leque muito grande que as pessoas podem usufruir desse serviço. E lá no portal do governo, você encontra todas essas funções aí que você pode se enquadrar.
Uhum. E o processo para você se formalizar no MEI, né? Como que é esse passo a passo, assim, que a pessoa quer abrir um MEI, ela vai, é prático, fácil, ela consegue fazer sozinha, manter sozinha, como que é? É muito prático, Tainá. É muito prático. Ele vai entrar no portal do governo, no MEI, vai seguir o passo a passo, que é bem simples, colocando os dados pessoais. A abertura é muito rápida. Depois existe o processo para quem vai ter que emitir nota de formalizar isso na prefeitura. Cada prefeitura é de uma forma. Se você tiver alguma dificuldade, então pague para um profissional auxiliar no momento, só da emissão de fazer o pedido para emissão da nota fiscal, né? Porque o MEI você abre no portal do governo, mas a emissão de nota fiscal é da prefeitura. Então, se você tiver alguma dificuldade, procure um profissional, seja eu, seja um outro, procure um profissional para te auxiliar. Mas o mês a mês é muito tranquilo. Ele vai emitir as notas no exercício lá no começo do ano seguinte, né, agora em 2022, referente a 2021, ele vai fazer um lançamento lá uma vez por ano, no meio das notas que ele emitiu, do serviço que ele emitiu, do que ele fez, né? E está feita a declaração dele do MEI, bem tranquilo. E mensalmente, a única coisa que ele paga é uma guia de 55 a 60 reais, que é o que ele vai pagar, uma simples guia que no mesmo site onde ele fez a abertura do MEI, é onde ele emite a guia. Ele mesmo pode entrar, ele mesmo pode emitir, e ele mesmo pode fazer. Óbvio que muitas pessoas têm dificuldade com esse tipo de serviço, de entrar no computador e de mexer. A gente sabe disso, porque eu trabalho com muitas pessoas e a gente sabe da dificuldade que muitos têm. Então, pague um custo baixo, geralmente, para que emita as guias para você, né? Para que emita para o profissional, para ele não ter nenhum tipo de problema. Porque uma vez que você abre, você tem responsabilidade de recolher essas guias. Se você não recolher, você vai ficar em atraso com o governo e com dívida com o governo. Eu ia falar isso agora, porque é um processo um pouquinho burocrático, não é tão simples. Eu tive que recorrer à ajuda do maridão ali para ajudar, né? Porque tem que entrar no site, aí tem que pagar, enviar uns documentos, né? Mas é muito simples mesmo, é bem fácil, é bem didático, assim, né? Porque ele tem esses caminhos. Mas é um facilitador e é o que vem realmente ajudando muitas famílias, muitos pequenos empresários, né, empreendedores nos dias de hoje, né? Desde que o MEI foi lançado, né, Felipe, a gente pode dizer que muita gente saiu da informalidade. Se eu não me engano, são 10, 12, 14 milhões de MEIs abertos. É muita gente. É muita gente. E a tendência é aumentar. A tendência é aumentar porque as empresas, graças a Deus, no Brasil agora acaba mudando muito, então as empresas mesmo que tomam o serviço, igrejas, escritórios, empresas em geral, estão pedindo nota fiscal do serviço, estão se formalizando. O e-social, toda essa cobertura que o governo, esse controle que o governo tem feito que as empresas se adequem a essas novidades. Então, pessoas prestarem serviço hoje, muitas empresas necessitam da nota. Então tem feito com que as pessoas saiam da informalidade. Né? E aí ótimo para a economia do país, ótimo para o governo, ótimo para a pessoa. Ela tem esses benefícios que eu citei antes, né? De uma aposentadoria por idade lá na frente. Então todo mundo sai ganhando, né? Quando a gente sai da informalidade. Todo mundo sai ganhando. Sai ganhando o país, sai ganhando a pessoa. Eu acho que tem sido ótimo. O MEI é um meio de canal muito barato para a pessoa manter, relacionado a uma empresa normal, né? Que paga uma série de impostos e tem beneficiado muitas famílias com relação a isso, né? Não, com toda certeza. E Felipe, assim, as empresas, como você falou, estão exigindo cada vez mais essa questão da nota fiscal, tanto as empresas como as igrejas, né? Porque a sua especialidade, inclusive, é o atendimento de contabilidade para igrejas, né? E as igrejas, as congregações, enfim, elas precisam exigir realmente essa nota fiscal. Isso precisa ser cada vez mais obrigatório, né? Sim, porque assim, você vai tomar um serviço, né? O que é comum a igreja usar muito? É um serviço de manutenção, predial, fazer uma pintura, vai fazer uma reforma. E era muito comum a informalidade, né? Pedreiro não tinha nada, né? Então as igrejas que são clientes do escritório, nós orientamos, ou você contrata uma empresa, ou se você vai contratar um profissional, então peça para ele abrir o MEI.
para ele sair da formalidade. A gente ajuda como escritório na abertura desse profissional, para depois ele emitir a nota para a igreja fazer os recolhimentos necessários. Todo mundo sai ganhando, né? A igreja fica na formalidade, fica tudo legal, e o preço também Exatamente. vai ter o seu benefício, né? Certo. A gente tem uma pergunta do chat aqui para você, segurança. Felipe. Claro. Nós temos um comentário só apenas do ar-condicionado elétrica, o MRT, que ele está falando, ótimo terem trazido a matéria sobre o MEI, que é um diferencial. O maior benefício, além da legalidade, é prestar serviços à igreja. E a questão que é muito importante, né? Talvez poucos se atentem a isso, que eu gostaria que você reforçasse, Felipe, que é a questão da declaração, né, de quem é MEI. Porque às vezes a gente fala muito assim, a declaração no final do ano tem que declarar do imposto de renda, mas quem é MEI também precisa declarar, né? Eu ia entrar nesse ponto, que é um ponto muito importante, que acontece com pessoas que me procuram, né? Eu não faço muitas empresas MEI, tem algumas pessoas que me procuram, porque não é uma especialidade, mas é uma coisa bem simples, eu consigo auxiliar. E as pessoas fazem lá a sua declaração do MEI anual, faturaram, sei lá, 70, 80 mil no ano na empresa. E ela tem que declarar da empresa, obviamente, ponto pacífico. A gente vai lá e declara e resolve. A grande questão que entra para mim é que ele tem que declarar o imposto de renda da pessoa física dele, porque ele é o proprietário da empresa. Alô? Felipe, a gente Oi? tá tendo um probleminha de conexão aí com o Felipe, a gente não tá te ouvindo. Repete pra gente. A pessoa tem, o dono do MEI, precisa declarar. O dono do MEI precisa declarar como pessoa física, é isso, né? Acho que a gente teve um probleminha ali de conexão com o Felipe. Vamos ver se ele volta, porque ele estava falando exatamente. Estamos de volta. Vamos lá. Só explica pra gente, então. O dono da MEI precisa declarar como pessoa física, não é isso? Ele precisa fazer declaração de imposto de renda física, ele precisa fazer. Ele precisa porque o MEI ele declara para o governo com relação à empresa. Mas com relação à pessoa física, ele tem que declarar a distribuição de lucro e tem que declarar o que é a parte tributável do imposto de renda dele. Então ele precisa declarar o imposto de renda de pessoa física. Então é extremamente importante que quem tem o MEI procure um contador para depois fazer sua declaração de imposto de renda para não ter problema com o fisco, com a receita. Muito importante isso. Tá certo. Felipe, eu queria que você deixasse seus contatos, então, né? Do Contábil Ribeiro. Quem quiser mais informações a respeito desse assunto e quem quiser também assessoria, principalmente as igrejas, né? As congregações, que é o seu foco, né? O foco do seu escritório. Deixa os contatos pra gente aí. Então, nosso contato é através do contabilribeiro.com.br. A gente tem o nosso telefone, o 24640354, DDD 11. E também a gente tem o nosso e-mail, que é o contabil@contabilribeiro.com.br. E qualquer dúvida que tiver, a gente tem um e-mail, tem um telefone, tem lá no nosso site o WhatsApp também. Entre em contato. Com relação à parte de e-mail, a gente pode te auxiliar também, te orientar. E o nosso foco, como o Roberto falou, são as igrejas, né? Então, se a igreja está com dificuldade, está com algum problema, por favor, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar aí a resolver esses problemas. Tá certo. Felipe, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias do Bem. Eu que agradeço a oportunidade. Precisando, é só chamar que a gente vai ser um prazer poder estar com vocês novamente. Obrigado, estamos sempre juntos. Obrigada. O contador Felipe Ribeiro participando com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, falando sobre microempresa individual, microempreendedor individual, né, que é o famoso MEI. Exatamente. Tirando umas dúvidas que são comuns no dia a dia ainda, né? O governo de São Paulo lança aplicativos para acionamento remoto da PM e bombeiros. Verdade, os novos sistemas facilitam o contato da população com as forças de segurança e ajudam o despacho de viaturas para os locais de ocorrências. Veja um resumo da reportagem que a gente preparou para você aqui no Notícias do Bem. A iniciativa permite que a população tenha na palma da mão um canal disponível para solicitar o atendimento emergencial das duas instituições em todo o estado de São Paulo. O aplicativo 190SP vai permitir o registro de denúncias como violência doméstica, perturbação do sossego, alarme disparado e aglomeração, entre outras, sem a necessidade de chamado telefônico, oferecendo ainda mais segurança para o denunciante. A localização é preenchida na hora do registro pelo usuário
ou automaticamente se o recurso estiver ativo no aparelho utilizado. Novas modalidades de registro de ocorrência serão oferecidas a cada atualização do aplicativo, que irá permitir também, a partir de fevereiro, o envio de até 2 fotos, áudio e vídeo de até 10 segundos como reforço do fato registrado. Já o Bombeiros e Emergência pode ser usado para o atendimento de todas as modalidades de ocorrências, como incêndio, afogamentos, atropelamentos, vítimas de acidente de trânsito, engasgamento e paradas cardiorrespiratórias. Para utilizar os aplicativos, basta preencher um cadastro com o nome completo, e-mail, telefone e CPF. Após a validação, já será possível informar a ocorrência e confirmar a localização para atendimento das equipes da Polícia Militar e dos bombeiros. Desde 2019, o governo paulista vem lançando ações para o uso de tecnologia na segurança pública, com o objetivo de garantir mais proteção e melhor atendimento à população. Daqui a pouquinho você vai conferir a reportagem completa, né, sobre esses novos aplicativos que já estão funcionando, já estão em operação, mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para sexta-feira. Quem vai contar pra gente é a Tainá. Vai lá no nosso telão contar aqui a nossa previsão do tempo, né, Tainá? É isso mesmo, sexta-feira, e as instabilidades ainda vão seguir concentradas sobre as regiões sudestes e sul do país. Mas o sol segue a aparecer, né, e as temperaturas ainda sobem. O sol aparece intercalando com períodos de chuva, né? Em Mogi das Cruzes, São Paulo, vai ter sol e aumentos de nuvem de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 graus, máxima de 29 graus. Em Linhares, os capixabas vão ter sol com nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. Em Maringá, no Paraná, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 graus e máxima de 33 graus. E por falar em chuva, que nós passamos, né? O que foi ontem? Tá chovendo muito em São Paulo. Aliás, existe uma previsão, inclusive, de tempestade hoje mais uma vez. Então, é bom quem está em São Paulo aqui, né? Quem está acompanhando nossas Notícias do Bem, fique atento. A partir da 1 e pouco da tarde, aí tem mais uma previsão de tempestade para hoje em São Paulo e tá chovendo muito, realmente. Tem que tomar cuidado, porque em São Paulo, além, né, dessas chuvas, o que acontece aqui, né? Nós temos árvores antigas, árvores que estão caindo, né? Só ontem foram mais de 60 árvores que caíram, né? Então, enfim, a gente precisa realmente ter muito cuidado. O pessoal que está na rua na hora da chuva aí também, cuidado, viu? E evitar se abrigar, parar debaixo de árvores, né? Evitar se abrigar debaixo das árvores e se movimentar, né? Tá sempre atento com o olhar mais acima, porque às vezes no movimento, na hora de passar, é a hora que acontecem esses acidentes, né? Exatamente. Todo cuidado, gente. Cuidado é pouco. Depois do intervalo, entenda as novas orientações sobre a quarentena de quem está com Covid. E ainda, a viola é um instrumento musical que está no Brasil desde a sua colonização, né? Com o passar do tempo, outros instrumentos, outros estilos ganharam destaque, mas a viola está no nosso coração, está no dia a dia dos brasileiros e está na música cristã também. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história da viola e sobre a carreira do músico e compositor Vitor Quevedo. Ele tem projetos de louvor, hinos tradicionais e músicas autorais, tendo a viola caipira de raiz como seu estilo musical. São 12 anos de ministério. Nossa, 12 anos, hein? E você, claro, pode participar desse bate-papo, não só desse bate-papo, né, mas de toda a nossa programação, deixando aqui o seu recado. Faça a sua pergunta por meio do nosso chat, participe, deixa aqui sua mensagem. Nós contamos com a sua participação, nós vamos para o intervalo, mas voltamos já já. Fica aqui, hein? Ligadinho. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes,
Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio: Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade e não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV. Esse é o seu Notícias do Bem desta quinta-feira, dia 20 de janeiro. E você está participando com a gente, que bom que você está participando com a gente aqui, né? Exatamente. Vamos Gente, lá. 20 de janeiro o coração já dá uma palpitada, né? Um mês já tá ali, ó. O ano começou. Você sabe que dia 20 é dia de pagar a conta pra mim, né? Ai, meu Deus, nem Falando me em coração fale. palpitando. O seu tá um pouco mais. Vamos lá, os comentários, gente. A Odete tá conversando com a gente direto de Umuarama, no Paraná. Seja bem-vinda. A ID, ela é de São Luís do Gonzaga, do Rio Grande do Sul. Fernando Trindade, de Camboriú, Santa Catarina. Um calorão e um belo dia na região também. Um balneário também, né? O cara tá em Camboriú, é sensacional, né? Dá pra aproveitar o Imagina. calorão. Tomando água de coco, um calçadão, tá ótimo ali, né? A Rose, que tá com a gente, também de Espírito Santo, mas ela não tá de lá não, ela tá escutando a gente da Inglaterra. Nossa. Paz de Cristo pra você também, Rose. O Ricardo, ele disse que durante a entrevista, ele estava ouvindo um tal do sonzinho do WhatsApp. No fundo. Acontece, Ricardo. Provavelmente o Nosso entrevistado, tava com computador, tava com né? o Entrevista computador, lá, enfim. Nosso entrevistado devia estar com as configurações de áudio lá do WhatsApp ligadas, é por isso. É porque é escuta, né? Entrevista online, acontece. O Marco Antônio, Notícias do Bem, Notícias e Evangelismo. Ele está falando da cidade de Picos, no estado do Piauí. E a Clélia, o que se deve fazer quando a pessoa entra no MEI... ela mandou uma pergunta. Ela mandou uma pergunta pro Felipe, em 2011, parou de pagar, ficou um ano pagando, parou de pagar e agora quer retomar. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai mandar a tua pergunta pro Felipe, tá bom? Ó, já printei, a gente encaminha para ele. pra ele. E a gente dá um jeito de responder, tentar ainda hoje. E o Robson Félix, meus amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa tarde, diretamente de Angra dos Reis, Rio de Janeiro.
E o WV tá aqui com a gente. Ricardo Reis colocou Tião Carreiro, ícone da moda de viola, é da nossa região aqui de São José do Rio Preto. É verdade. Aliás, tem muito violeiro no interior de São Paulo, né? A viola caipira é muito forte. É uma delícia. E a Silvia Ferreira acompanhando a gente de Emirados Árabes. Olha, Eu falei que notícias do bem internacional. muito internacional esse programa. A gente vai continuar de olho agora, então, nas informações de como fica o tempo no Brasil nessa quinta-feira. Tainá vai continuar contando pra gente. Agora ela vai para as outras regiões do país, né? Me acompanha. Deixar a gente sempre muito bem informado. Vamos lá, É, Tainá. gente, quinta-feira e continua com temperaturas altas, né? E a previsão continua com pancadas de chuva nas regiões também de centro-oeste, norte e nordeste do país. Durante o dia, né? Goiânia, em Goiás, sol e aumentos de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. As temperaturas variam de 20. Aqui tá, né? Na verdade, nós estamos falando de Brasília. Aqui nós tivemos uma mudancinha na previsão. Nós estamos com esse tempo aqui. Na verdade, é isso mesmo. Vamos falar daqui, de Brasília, mínima de 18 e 31. E aqui... nós vamos falar aqui de Altamira, também tá com previsão de chuva, né? E o tempo também começa com solzinho durante o dia, mas mínima de 29 e mínima de 24 e máxima de 29 graus também. O tempo também tá diferente. E aqui nós continuamos com Almas, Tocantins. Quirino gostou dessa cidade, eu também mantive aqui na nossa previsão. Sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 23 e máxima de 31. Almas está no nosso roteiro de viagens. Eu falei que ela falou de Almas, ela manteve Almas na previsão do tempo. Mantive, gente. Eu tô insistindo em Almas. Eu tô querendo conhecer já, né? Já tô aqui, trabalhando na mente do Quirino pra gente ir pra lá. Mas você viu que continua com chuvinha, né? Sim, continua chovendo, né? Em boa parte do Brasil e principalmente aqui na região sudeste, principalmente aqui em São Paulo. Tá fazendo esse calorão durante a parte da manhã e aí à tarde cai muita chuva. Né? Aquele tempo, aquele climinha, né? Chove, mas fica abafadinho, né? Durante o dia ainda. Gente, manter a pessoa infectada fora do convívio da sociedade é uma medida adotada desde o início da pandemia de Covid-19, né? Verdade. Agora, a regra para o isolamento mínimo para pacientes sem sintomas mudou. Mas quem vai trazer as informações para a gente sobre esse assunto ao vivo é o repórter Matheus Santos, que está aqui com a gente. Oi, Matheus. Samões, eu não tô ouvindo. Ele tá com um probleminha de áudio aí, né? O Matheus não tá ouvindo a gente. Vamos ver se a gente restabelece aí a conexão com o Matheus. E aí depois ele vai contar pra gente então a respeito dessa mudança na regra da Covid-19, né? O isolamento da pandemia. Porque muda, né? Para cada sintomas, para cada tipo, tem um tempo diferente para quem vai ficar em casa e se recuperar e voltar ativa, né? Pois mas hoje é dia da nossa coluna de agronegócio também, já que a gente está falando de clima, né? Exatamente. E o que está acontecendo com o nosso clima, gente? O que leva a essas mudanças? O engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, explica pra gente. Todos nós estamos percebendo tormentosas chuvas afetando Minas Gerais, Goiás, onde tem chovido muito, quase todo o centro-oeste, a zona do litoral, na Bahia também, cenas terríveis, com áreas inundadas e muita dificuldade por conta dessa chuvarada toda. Por outro lado, em contraposição, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, está acontecendo uma terrível seca. As lavouras, que já começam a ser colhidas de soja, principalmente neste momento, algumas de milho, estão mostrando perdas enormes. E qual é a previsão? A previsão é muito calor no Rio Grande do Sul, na Argentina também, no Uruguai também, e tempos a menos em termos de temperatura em São Paulo, que está um frio, vamos dizer assim, em pleno janeiro. Então, frente a esses eventos climáticos, todos perguntam, escuta, o que é que está acontecendo com o clima no Brasil? Não afeta apenas a agropecuária, está afetando a zona rural, a zona urbana. A verdade é que um grupo de cientistas grande, ligado
ao chamado painel intergovernamental pelas mudanças climáticas, que é subsidiado pela ONU, pelas Nações Unidas, está dizendo que a ação dos homens, a ação antrópica, assim chamada, está alterando o clima. E essa alteração está provocando essas mudanças chamadas fenômenos extremos. Por outro lado, há aqueles que descreem e acham que o homem não tem essa capacidade de interferir no clima, que são mudanças cósmicas, que são outros eventos naturais. Afinal de contas, nós já tivemos secas, nós já tivemos enchentes desde a época do dilúvio. Para nos dizer, em tempos, a civilização maia, por exemplo, ela foi praticamente destruída por terríveis secas que aconteceram nos anos 900 na província de Yucatán, no México. Então, fenômenos climáticos de seca, de chuva, acontecem há muito tempo. E agora, mais recentemente, se atribuem a essas mudanças de clima o que está acontecendo em termos de alteração. Então você vê muita gente escrevendo no Facebook, no Instagram, o jornalista dizendo: estão desmatando a Amazônia e por isso está caindo muita água aqui na Bahia, em Minas Gerais ou em São Paulo. Ainda está sendo estudado esta influência, estudada para saber, afinal de contas, por quê? Qual é a razão das mudanças climáticas? O que eu recomendo e tenho recomendado àqueles com quem converso na agricultura do Brasil? Olha, gente, independente de quem está causando as mudanças climáticas, né, é preciso se preocupar com elas, porque realmente o clima está mudando. Então, essa constatação de que a época de chuva, né, tradicionalmente conhecida desde quando nossos antepassados, eu me lembro dos meus avós italianos, quando chegaram aqui, né, chegava em setembro, em São Paulo começava a chover, havia mais regularidade no clima. Hoje o clima está realmente muito irregular. Chove quando não devia chover, faz seca quando devia dar chuva, faz frio quando não devia e instala um baita de um calor em épocas inadequadas. Então as mudanças climáticas parecem estar fazendo parte do nosso cotidiano e resta ao agricultor o quê? Adaptar-se. Então, a recomendação é a adaptação. E qual é a boa notícia? Qual é a notícia do bem? É que a pesquisa científica, liderada pela Embrapa, junto com tantos outros laboratórios, está ensinando a pesquisa, gerando conhecimentos de adaptação às mudanças climáticas. Plantas que, por exemplo, são mais resistentes à seca. Plantas que, por exemplo, são mais suportam mais terrenos encharcados. Como é que você consegue isso? Com várias ferramentas tecnológicas, desde melhoramento genético, modificação genética através de engenharia genética. Você tem hoje a chamada nanotecnologia, que está gerando, por exemplo, pequenas partículas, minúsculas partículas, que são capazes de reter muita água. Então você coloca isso no suco do plantio, na época de uma seca, as raízes têm como se abastecer de água que foi armazenada, em certo sentido, no suco de plantio, por essas partículas, por esses novos materiais, das novas tecnologias típicas do século XXI. Então, há como enfrentar mudanças climáticas? Sim, adaptando-se, investindo em tecnologia. Não ficar parado, não ficar discutindo qual é a razão, se é causada pelo homem, se não é causada pelo homem, porque afinal de contas, tudo acontece pela graça de Deus, pelas mãos de Deus. Então, a agricultura do Brasil está sim enfrentando dificuldades que não via no passado, eu estou dizendo há 50 anos, por exemplo. E essas enchentes causam muitas erosões, não estraga só a cidade, as pontes dos agricultores rodam também, as estradas ficam intransitáveis quando acontece isso que nós estamos vendo, dessas chuvas muito intensas. A palavra de ordem, portanto, é tecnologia, é adaptação, é mitigação ambiental. Esse é o investimento que os agricultores devem fazer para enfrentar esses tempos que nós estamos vivendo. E além disso, sempre orar para que Deus sempre nos abençoe.
Amém, Chico. Que Deus esteja conosco sempre, né? E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora, ou onde você desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho aí da sua casa ou então no próprio site. Está aqui para você o site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Recado dado, Tainá Félix, né? Muito bom, isso mesmo. Muito bom, né? Aliás, falando em recado, tem mais gente aí, né? Tem mais gente interagindo com a gente. Nosso reverendo Marcos Severo Amorim. Tava sentindo falta do reverendo Marcos Severo. Transmitindo Notícias do Bem diretamente aqui, ó, conectada à rádio Rumo ao Sertão. E a Alessandra Magalhães, vocês são demais. E a Clara Sueli também está aqui participando, mandando um bom dia, Tainá e Quirino. Bom dia, obrigado pela audiência de todos vocês. Agora parece que está tudo resolvido. Vamos com o Matheus Santos. Ele tem mais informações para a gente, então, a respeito da redução do tempo de isolamento de pacientes sem sintomas com Covid. É isso, né, Matheus? Agora sim. Agora sim, Quirino, Tainá, muito boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando Notícias do Bem. Pelas recomendações do Ministério, foram previstos 3 intervalos diferentes para o isolamento de quem está com Covid-19. Os tempos passam a contar do início dos sintomas e não da obtenção do resultado do exame positivo. Por exemplo, isolamento de 5 dias. A pessoa só poderá sair do isolamento nesse prazo se no fim do 5º dia não estiver com sintomas respiratórios nem febre há pelo menos 24 horas. Não tiver utilizado antitérmicos, remédios, há pelo menos 24 horas, testar negativo com exames de PCR ou antígeno. Mesmo se a pessoa testar negativo, ainda assim é indicado continuar adotando medidas adicionais, como, se for possível, trabalhar de casa, usar máscaras em locais com pessoas. E se caso a pessoa testar positivo, é necessário manter o isolamento até o 10º dia. Agora, isolamento de 7 dias. Ao fim de 7 dias, é possível sair do isolamento sem o teste se o paciente não estiver com sintomas respiratórios nem febre por pelo menos 24 horas. Não tiver tomado antitérmico há pelo menos 24 horas. Se os sintomas respiratórios ou febre persistirem no 7º dia, a pessoa deve seguir outras orientações. Caso teste negativo no 7º dia, pode sair do isolamento desde que o exame de PCR ou antígeno, desde que aguarde 24 horas sem sintomas respiratórios ou febre, sem uso de antitérmico. Agora, o isolamento de 10 dias. Se o teste der positivo no 7º dia, a pessoa deve manter o isolamento até o 10º dia. Para sair da quarentena no 10º dia, é necessário estar sem sintomas respiratórios e sem febre por pelo menos 24 horas e não ter utilizado o antitérmico por pelo menos 24 horas. Querendo, Tainá, essas são então as orientações do Ministério da Saúde quanto aí ao isolamento para quem estiver aí com Covid-19. Volto certo, com vocês. Matheus. Obrigado pelas informações. A gente vai acompanhando, né, a dinâmica de todas essas questões ligadas à Covid-19, porque as coisas estão mudando. Mudam porque, enfim, muito. É tudo muito novo ainda também, então as dinâmicas estão mudando. No começo era 14 dias, teve uma época que foi 21, você lembra? Sim, eu lembro, no começo. De fato, às vezes dava alteração e depois foi diminuindo, e agora quem não tem sintomas é menos tempo, e a gente acompanha, né, essas alterações. E vai deixando você sempre bem informado, que é o nosso objetivo aqui no Notícias do Bem, né? Muito bom. Depois do intervalo, a viola é um instrumento musical que está no Brasil desde a colonização. Com o passar do tempo, outros instrumentos e estilos foram ganhando destaque. Mas a viola permaneceu no dia de hoje, no dia e na vida dos brasileiros e também na música cristã.
É verdade, a gente vai bater papo daqui a pouquinho e conhecer um pouco mais sobre a história e a carreira do músico e compositor Vitor Quevedo. Ele tem muitos projetos de louvor, tem hinos tradicionais, músicas autorais, tudo isso com a viola caipira de raiz como estilo musical. Já são 12 anos de ministério. Hoje ele está aqui na IPP-TV participando com a gente não podia perder a oportunidade. Exatamente. E você que está nos acompanhando pode participar. Deixe o seu recado, faça a sua pergunta por meio do nosso chat. Nós contamos com a sua participação. Ó, o intervalo é muito rápido, hein? Então, ó, o máximo tomar uma aguinha, um cafezinho e volte. Participe da nossa programação. Contamos com a sua participação. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil.
Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária, é o seu Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro de segunda a sexta, sempre ao vivo, às 11h30 da manhã. A gente tem horário alternativo às 18h30 para você ficar sempre muito bem informado e, claro, interagir com a gente, né, Tainá? Com certeza. Por falar em interagir com a gente, eu quero ler algumas mensagens aqui do Juvenal Cordeiro, mandando um boa tarde pra gente, diretamente de Pirituba, aqui ó, de São Paulo, capital, aqui no bairro Vila Líbano. Conhece? Não, né? Não. Tá bom. Pirituba sim, Vila Líbano não. E a Delma também participando. Falamos de quarentena, de ficar em casa, né? O Matheus trouxe algumas informações pra gente, ó. Ela colocou aqui, ó. Aqui aguardando o término do meu isolamento, assistindo Notícias do Bem. Olha só. Tá ali acompanhando a gente nesse período e que não é fácil, hein? Pra quem tem que ficar em casa, não é fácil. Olha, eu, graças a Deus, ainda não passei por isso. Eu tô passando aí pela pandemia, até agora nada. Tamo firme. Eu sei que não é fácil. A Lorena também tá participando do Rio de Janeiro. O Multiverso aqui, ó, boa tarde, glória a Deus aqui com a gente também. E a Cirleide dando um bom dia. Olha que bacana. Quanta gente participando hoje da programação. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, nesse ano a gente vai ter novidades na nossa Escola Bíblica Dominical. A Lídia Dickel vai trazer um recado pra gente. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. E olha só, fique atento, porque tem novidades na nossa Escola Bíblica Dominical. A gente vai trazer para você na semana que vem, mas as inscrições vão ser abertas, as inscrições das classes de adultos vão ser abertas já na segunda-feira, tá? Então você que está acompanhando aqui o Notícias do Bem e é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fique atento na nossa programação. Ai, tem classes ótimas, tá difícil de escolher, eu acho. A gente tá falando isso agora, qual classe que você vai ficar, né? Ai, eu ainda não sei, eu acho que eu... Mas, enfim, nós vamos conversar sobre e também ajudá-los, né, nessa decisão, talvez, aqui nessa nossa conversa semana que vem. Vai falar sobre EBD aqui. Exatamente. O governo de São Paulo lança aplicativos para acionamento remoto da PM e bombeiro. Os novos sistemas facilitam o contato da população com as forças de segurança e auxiliam o despacho de viaturas para os locais de ocorrências. A iniciativa permite que a população tenha na palma da mão um canal disponível para solicitar o atendimento emergencial das duas instituições em todo o estado de São Paulo. O aplicativo 190SP vai permitir o registro de denúncias como violência doméstica, perturbação do sossego, alarme disparado e aglomeração, entre outras, sem a necessidade de chamado telefônico, oferecendo ainda mais segurança para o denunciante. A localização é preenchida na hora do registro pelo usuário ou automaticamente se o recurso estiver ativo no aparelho utilizado. Novas modalidades de registro de ocorrência serão oferecidas a cada atualização do aplicativo, que irá permitir também, a partir de fevereiro, o envio de até 2 fotos, áudio e vídeo de até 10 segundos como reforço do fato registrado. Já o Bombeiros e Emergência pode ser usado para o atendimento de todas as modalidades de ocorrências, como incêndio, afogamentos, atropelamentos, vítimas de acidente de trânsito, engasgamento e paradas cardiorrespiratórias. Isso é uma tendência no mundo e agora chega a Polícia de São Paulo. Tanto o 90 quanto o 93 poderão ser acionados diretamente pelo celular, onde o próprio solicitante já preenche ali alguns dados, ele tem que se pré-cadastrar, baixar o aplicativo da App Store ou da Play Store e se cadastrar para poder fazer a utilização desse aplicativo. Mas o que é importante, ele não precisa falar
E mais importante ainda, ele não vai passar pelo sistema de triagem 190, já vai direto para o despachador enviar a viatura. Para utilizar os aplicativos, basta preencher um cadastro com o nome completo, e-mail, telefone e CPF. Após a validação, já será possível informar a ocorrência e confirmar a localização para atendimento das equipes da Polícia Militar e dos bombeiros. Não vai mais precisar ter uma interação por telefone com o centro de despacho, com o centro de operações da Polícia Militar. Então, isso causa uma celeridade muito grande e um conforto maior ao cidadão que vai, por exemplo, acionar a polícia para uma violência doméstica, por exemplo, em casa. Ele, às vezes, não precisa ou ele não pode falar. Então, com o uso do aplicativo, ele fica mais eficiente e mais seguro no acionamento da Polícia Militar. Outro exemplo, a questão do baile funk, né? A questão da perturbação do sossego. Eu já estou incomodado, eu já tenho um problema ali de áudio, de poder falar, ou seja, eu preciso rapidamente fazer uma comunicação. E eu posso, às vezes, estar ligando num horário de pico e estar numa fila de atendimento. Então, com o aplicativo eu não vou ter fila, eu vou conseguir acionar, eu vou conseguir comunicar à polícia que eu tenho um problema ali de perturbação de sossego de maneira eficiente, de maneira rápida, sem ter que aguardar numa fila, isso me gerando estresse, me gerando um conforto maior e uma celeridade. Clicou, respondeu as perguntas ali do aplicativo, acionou, a ocorrência já é gerada e já cai no despacho, sem a intervenção de do atendente, tá certo? Então isso vai causar uma celeridade muito grande, isso vai causar um conforto muito maior para a população de São Paulo acionar a Polícia Militar no caso dessas ocorrências. Desde 2019, o governo paulista vem lançando ações para o uso de tecnologia na segurança pública, com o objetivo de garantir mais proteção e melhor atendimento à população. Entre as iniciativas estão, por exemplo, a Delegacia Eletrônica, a Delegacia de Defesa da Mulher Online, o aplicativo SOS Online para vítimas de violência doméstica, além de drones e câmeras corporais acopladas às fardas dos policiais. Muito bem, a viola é um instrumento musical que está no Brasil desde a colonização. Desceu das embarcações junto com os jesuítas em 1549. Exatamente. Durante o Brasil colonial, a viola sempre teve importância por ser um dos instrumentos que acompanhava cantos sacros e profanos. Com o passar do tempo, outros instrumentos e estilos foram ganhando destaques. Mas a viola permaneceu no dia a dia dos brasileiros e também na música cristã. E olha só quem está com a gente aqui no Notícias do Bem de hoje. A gente está recebendo o cantor e compositor Vitor Quevedo. Ele tem vários projetos de louvor, de hinos tradicionais, de músicas autorais. Tudo isso com a viola caipira como estilo musical. São 12 anos de ministério. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo aqui na nossa IPP-TV. Muito obrigado. Que agradeço, uma honra muito grande estar aqui. Tamo junto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. O Vitor amanheceu aqui, né? Porque já participa do Café para as Emissões. Estamos Chegou trabalhando cedo para passar o som. O pessoal tá dando serviço pro Vitor aqui. Graças a Deus. Uma honra, viu? Estar com vocês sempre. Obrigado. Amém, amém. Vitor, eu queria que a gente começasse a nossa prosa, né? O nosso bate-papo com você contando um pouco da sua história com a viola, né? Como é que você descobriu a viola? Eu sei que tem aí uma referência familiar muito forte, mas conta pra gente a sua história com a viola e o seu ministério. Eu sempre acompanhei os ensaios do meu pai, que é violeiro também, chama Mazinho Quevedo, né? E sempre lá em casa, sempre gostei muito de instrumento. Comecei tocando bateria, né? Já na aula, com 3 anos de idade, e fui até os 15 e tive a oportunidade de estudar outros instrumentos também. Mas num determinado dia, estava do lado de um grande mestre chamado Tinoco, e ele que me inspirou, né, além do meu pai, obviamente, aprendeu os primeiros acordes na viola caipira. E assim foi, levei a viola para casa. Meu pai precisou de um jovem que interpretasse ele quando
assim, quando criança, né, tocando a viola, aprendendo ali com o radinho ligado, para o DVD Coração Caipira, que ele gravou com o Tinoco. Acho que isso foi em 2008, 2009, alguma coisa assim. E aí foi quando eu levei a viola para casa e comecei a tirar as canções. Aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, veio as primeiras composições. E estamos aqui persistindo. São 12 álbuns, né? Até hoje. Nenhum sucesso, mas a gente... Brincando. Isso é relativo. Brincadeira. Relativo. Agora, a gente olha a viola e a gente sabe que não é fácil, né? Como é que foi esse tempo de relação, de aprendizado? Porque tocar viola é muito difícil, né, Vitor? Me parece muito difícil, né? Pra você tá de fora. Olhando assim parece fácil, mas na prática a gente sabe que é difícil. Acho que tocar bem qualquer instrumento é difícil. Acho que, né, toda execução assim, quando ela tem um certo profissionalismo e tudo mais, exige bastante, né, dedicação, né? Ser jornalista, apresentador também não é fácil, né? Então, acho que o bonito é que Deus coloca cada um de nós e traz, né, para a gente facilidades, né, tão legais para que a gente possa servi-lo da melhor forma possível neste mundo. Amém. Muito bom. Eu acho que agora, nesse primeiro momento, a gente já pode pedir uma canção. Já acho que para a gente começar, depois de ouvir um pouquinho da sua história, né, você contar para a gente dessas referências. Canta para a gente uma canção, Vitor. Vamos sim. Olha, cantar uma música de minha autoria. A gente está aí próximo da hora do almoço e eu quero causar um pouquinho de fome nas pessoas. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Essa música eu estava numa vendinha de doce lá no sul de Minas, né? Que se você for para Minas e voltar sem doce, é uma viagem meio perdida, né? Doce e queijo, né? Então, eu compus essa música, eu falei assim, olha, doce mineiro é muito bom, a vida com Deus é muito bom, então eu vou usar uns doces mineiros para comparar a vida com Deus. É assim, ó. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. E se eu fosse fazer uma lista dos doces que ela faz lembrar, teria o doce de leite, paçoca e chocolate quente. Também faz lembrar da goiabada, do pé de moleque marmelada, bolacha de nata e de polvilho, e bolo de fubá, broa de milho. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. E se eu fosse fazer uma lista dos doces que ela faz lembrar, teria o doce de figo, que eu mesmo banhei no meu pomar, laranjada, mangada e geleia, de amora, pimenta e morango, bananada e marrom glacê, doce de abóbora tem que ter, mas que vida boa pra gente viver. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. A vida com Deus é doce. Sensacional. Delícia. E aí, delícia de letra, né? Delícia de música também. Música. Gosto de todos esses doces aí. Principalmente aquele de figo lá, colhido do pomar. Aquele é o melhor de todos. Né? E o doce de leite, que já foi tema aqui no Notícias do Bem. No o doce de leite de Minas. Que eu falei doce de leite de Viçosa. É bom. É bom, né? É bom. Tem um que é reserva de Minas, é bom também. É bom também, né? Falando que eles
patrocina. Bom também. Ó, Reserva viu? de Minas. Já fica mais um pra gente degustar. Mais um pra provar aqui. Pra gente provar. Eles fazem um que chama fondant de leite. É o exclusivo deles. É Muito maravilhoso. Não provei, mas deve ser bom. Gente, que coisa boa. boa. Agora, Vitor, deixa eu te perguntar, assim, como que você vê a questão da música, né? Dessa influência da música caipira, né? De trazer esse ritmo pra música cristã. Como que é você chegar no local, chegar na igreja, começar a tocar e você vê as pessoas cantando, reagindo, traz a memória. Como que é esse momento, Vitor? Olha, acho que a igreja está acostumada com uma ruptura em todas as áreas, né? Vamos dizer assim, da sua expressão. Então, existe a forma musical, né, que sempre se adotou aí da música cristã, que é importada também, né, mas que, né, lá fora se parecia muito com as formas relativas à cultura. Aqui no Brasil a gente tem essa tradição de não ligar uma coisa com a outra, talvez, né, de ser um pouco, essa ruptura ser um pouco maior. Então a gente vem para aproximar nesse sentido de trazer a música cristã com o olhar da vida, né? A vida com os óculos de Deus. A vida do interior, que todos nós temos algo a ver com o interior, seja em uma relação familiar, seja no próprio prato de comida que a gente tem, que vem, né, do interior e tudo mais. Então, é muito importante, eu acho que vem um pouco nesse sentido. É um pouco inusitado, né? Se a gente nunca visitou a igreja e tudo mais, mas a gente precisa ser contextualizado e bíblico, né? Então, essa canção mesmo do Doce, a gente não toca num culto, né? Mas a gente toca em outras oportunidades. Sim. E tudo mais, né? Que vale a pena também. Então, acho que a vida com Deus, ela nos inspira, a palavra de Deus, a compor, a enxergar a vida de uma maneira diferente. A palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Verdade. Os olhos são a janela pela qual a gente, então, enxerga, interpreta o mundo, vê as coisas. Que os nossos olhos sejam bons para viver uma vida melhor nesse mundo também. Com toda Muito certeza. bom. E você cantou pra gente essa que é autoral, né? Mas a gente sabe que você tem um projeto também de hinos, de cânticos tradicionais. Sim. Eu queria que você tocasse pra gente um pouquinho aí a respeito desse projeto, né? Falasse um pouquinho a respeito desse projeto, mas emendasse aí com um hino bem conhecido pra gente, Vitor. Claro, vamos fazer sim. A gente faz as releituras, né, ali do cancioneiro cristão, dessas músicas que marcaram épocas, gerações. Vou tocar aqui um pouco mais nova, não está no inário, mas é marcante, né, para os cristãos tradicionais. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Vamos juntos?
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Ai, que lindo! Gostaria de... Posso compartilhar alguns comentários Claro, antes? vamos compartilhar. A Leila Santana colocou: a vida com Deus é doce. Notícias do bem de hoje tá ainda melhor. Concordo. Concordo. Podíamos ter... Vitor podia vir todo dia. É, exatamente. Pois não, A gente tamo traz ele junto. de Arara. Um já assina um contrato, já fecha ali, Tamo né, junto, Vitor? tamo junto, fechou. E o Rinaldo colocou: sou de Conceição, né? Dos Ouros, sul de Minas. Não perco nenhuma edição do Notícias do Bem. Deus abençoe vocês. E a Solange, programa abençoado. E o WV colocou: o som de viola é uma glória. Coisa boa. E o Ricardo Reis: quem assiste Notícias do Bem fica bem. E hoje tá melhor ainda. Melhor ainda, né? Hein, Ricardo? Eu tenho que concordar com todos os comentários aqui, porque hoje tá especial mesmo. Hoje tá diferenciado aqui. Uhum. Tá muito bom. E, Vitor, a música, assim, ela é um plus, assim, ela é um ministério, né? Ela tem trabalhado, feito um trabalho muito bonito nisso, né? No trabalho de evangelização, né? Como que você vê esse projeto? Como que você vê isso quando você vai nas cidades? As pessoas têm compartilhado a diferença que tem sido na vida delas, assim, o transformar, o agir de Deus na vida delas? Eu fico muito feliz com as palavras que as pessoas dirigem até mim, o que eu leio nas redes sociais sobre o nosso trabalho, que é uma concessão de Deus, né? O ministério é uma concessão de Deus e é um privilégio. Todos nós temos um ministério, né? Todos nós temos um mandato. Todos nós podemos pregar o evangelho e... graças a Deus que Deus tem, né, feito a diferença na vida de muitas pessoas através disso, mas todo louvor e glória a Ele, que nos sustenta, que nos protege, né, das circunstâncias dessa vida, dos males aí, que tanto tem assombrado a humanidade, mas nosso Deus, Ele tem nos livrado disso e permitido que a gente continue, né, tudo para o louvor da glória dEle. E o que eu mais quero é compartilhar a palavra de Deus, né, de uma maneira que a gente possa falar uma linguagem do interior, falar uma linguagem popular, sabe? Quero utilizar palavras e expressões que talvez nunca antes foram usadas, né? Quero relacionar os assuntos da vida com a palavra de Deus, trazer aquilo que há de ensinamento mais profundo, para que isso seja palpável, prático, para que a música não seja apenas um momento de emoção da nossa vida, mas que seja uma forma pela qual Deus instrua também a nós na nossa caminhada, a tomar as melhores atitudes, né? Então, que seja dessa maneira. Amém. Vitor, estamos passando, né, ainda esse período de pandemia, já passamos por momentos muito mais difíceis, na verdade, né? Eu queria que você falasse pra gente a respeito da tua carreira, como é que ficou nesse tempo, o que você conseguiu lançar, ficou muito online, você já está retomando as participações presenciais nas igrejas, enfim, como é que está a tua agenda? A gente não parou, graças a Deus. Quando deu o fechamento, né, eu fiquei, assim, 2 meses parado, e depois, ainda com muito medo, né, naquela época, e poucas informações, né? Sim. Ora usa máscara, ora não usa, ora sabe como faz, ora não. E era complicado. Mas aí eu virei para minha esposa, para a Débora, e falei: Débora, é o seguinte, eu fico incomodado de ficar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não fui chamado para ficar na minha casa, então eu vou correr o risco, a gente toma cuidado e boa. Montamos um projeto para as transmissões, alcançamos mais de 80 igrejas com as transmissões, né, online. E depois, com a reabertura, a gente voltou aí para a estrada, né, já em 2020 já. Houve mais um fechamento em 2021, mas não foi tão significativo assim, a gente manteve também no online. E estamos aí, desde então,
trabalhando bem, graças a Deus. Inclusive, se você quiser nossa presença aí na sua igreja, conta com a gente, viu? Seria uma grande honra, uma bênção. Aproveitando então, né? Já vamos deixar os contatos aí, né, Vitor? Exatamente. Quem quiser levar o Vitor, né, para se apresentar na sua igreja. Nossos contatos estão nas minhas redes sociais, lá no Instagram, né? @Vitor Quevedo, que está aparecendo aqui embaixo. E também tem o meu canal do YouTube, queria divulgar para vocês aqui. Claro. Tem mais de 240 vídeos com louvores ao som da viola caipira. Inclusive essas músicas que a gente acabou de cantar aqui, né? Tem o nosso novo DVD, nosso novo álbum também, entre outros vídeos aí que a gente faz algumas releituras. É Vitor Quevedo TV no YouTube e Vitor Quevedo lá no Instagram. Segue a gente. Tá certo. Muito bom. Vitor, queria agradecer a sua participação com a gente aqui. Estamos encerrando já o Notícias do Bem, mas peraí que você vai encerrar o programa de hoje com música, claro. Hoje, Peraí. com certeza. Boa. Bom trabalho. Mas a gente queria agradecer a tua participação com a gente aqui, você ter vindo do interior, né, participar desse dia com a gente aqui. Uma honra, e nós somos obrigado. parceiros, né? Conte sempre com a IPPTV, com Notícias do Bem aqui. Obrigado, conta sempre comigo também. Uma Coisa honra boa. poder estar aqui servindo. A honra Obrigado. é nossa, a honra é nossa. Muito bom. Olha Notícias do Bem, né? É. Chegou ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas aqui da IPPTV, né, no canal IPP Play. É muito fácil, né? Acesse lá youtube.com/ippplay, aproveite, faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, ajude a gente a ser cada vez mais relevante nessa plataforma, que a mensagem missionária da IPPTV chegue para mais pessoas. A gente vai encerrar o Notícias do Bem hoje ao som da viola do Vitor Quevedo. Obrigado. Amanhã a gente volta, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Até lá, Vitor. Tchau. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado.